Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu quero falar com vocês aqui mais uma vez sobre o excelentíssimo senhor Ciro Nogueira. A gente trouxe aqui na semana passada aquela análise que vinha daquela sequência de análises que a gente já tinha feito no passado, de que em algum momento o Ciro Nogueira procuraria o presidente Lula, porque ele sabe que não é possível vencer a eleição no Piauí sem contar com o apoio do presidente Lula. Veio à tona na semana passada a informação que a Folha de São Paulo divulgou que no dia 23 de dezembro de 2025 o Ciro Nogueira pediu um encontro com o presidente Lula e lá basicamente foi pedir pinico. Foi dizer ali que queria que o presidente Lula ajudasse ele de alguma maneira, que se ele não pudesse declarar apoio aberto ao Ciro Nogueira, que ele pelo menos não declarasse apoio a dois candidatos ao Senado, porque neste momento o presidente Lula e o governador Rafael Fonteles estariam ali fechados com o senador Marcelo Castro, que vai para a reeleição, e o deputado federal pelo PSD, Júlio César, que vai para a eleição ao Senado. Ele disse que queria que o presidente Lula declarasse apoio apenas a um candidato, que o resto ele fazia, o resto ele se virava, que não precisava disso. E aí o presidente Lula evidentemente está pensando, né? Muita gente já falou que é contra, eu sou contra inclusive também essa aliança, até porque a gente está falando do Ciro Nogueira, uma figura que não merece nenhum tipo de confiança. Porém, meu amigo e minha amiga, a situação do Ciro Nogueira está tão complicada que ontem ele deu uma entrevista para a SBT News, né, que é o canal de notícias do SBT, e lá deixou claro que não é inimigo do presidente Lula, que não enxerga o presidente Lula como inimigo. Palavras do Ciro Nogueira: não sou inimigo do presidente Lula, acho que ele foi um grande presidente nas primeiras gestões, mas voltou da forma que o brasileiro tinha expectativa. Ou seja, já é uma mudança de discurso. Por quê? Porque além de ter dito isso, o Ciro Nogueira também falou o seguinte, que não irá apoiar o Flávio Bolsonaro se o Flávio Bolsonaro ficar discursando que vai manter o legado do pai. Ele disse que se o Flávio Bolsonaro vier com essa história de que legado de pai, defesa do legado do pai, que ele não vai apoiar o Flávio Bolsonaro, que ele não vai querer caminhar com o Flávio Bolsonaro, e isso é algo que ele já teria deixado claro. Mas em outro trecho da entrevista, o que me chamou muito a atenção do Ciro Nogueira, e acho que para mim isso aqui é um aceno claro ao presidente Lula, que ele está disposto a fazer o que o presidente Lula quiser, em troca do, entre aspas, apoio, e eu tô falando entre aspas apoio porque, segundo ele, o Lula não precisa declarar apoio a ele, o Lula só não precisa declarar apoio a dois candidatos no Piauí, é que ele diz que ele vai votar favorável à nomeação do Jorge Messias, advogado-geral da União, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui entra um outro ponto que eu já tinha citado para vocês também na Revista Fórum alguns meses atrás, que no meu cálculo, o Jorge Messias já teria, na pior das hipóteses, 38 votos. Na pior. Na melhor, ele teria entre 45 e 47. Na melhor. Na pior, entre 38 e 41. Na melhor, entre 45 e 47. E quando o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, o PP, se não me falha a memória, tem 7 senadores, declara que ele votará favorável ao Jorge Messias. Você pega aí os votos do PP, mais os votos do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, né? A esquerda hoje no Senado tem 16 votos, mais os votos do PP daria ali mais ou menos 23, né? 16 com 7, 23, mais os, acho que 14 votos do PSD, 37, mais um voto ou outro pingado ali do União Brasil e do MDB, por exemplo, já passa os 41 votos para que o Jorge Messias seja indicado e aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa entrevista do Ciro Nogueira é importante porque, diferente do tom belicoso que ele vinha adotando todas as vezes que ele falava do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores e da sua gestão, agora ele meio que hastia ali uma bandeira branca para dizer: não, não é bem assim. Não, é desse jeito. Não, é daquele jeito. Porque se vocês levarem em consideração que na semana passada ele teria dito que... Isso é o que os bastidores contam, né? O que os membros da reunião estavam com ele ali disseram também. Ele teria dito que se o Lula fizer isso que ele quer no Piauí... Olha só, não é declarar apoio a ele não, tá? É só não declarar apoio a dois candidatos. Declarar apoio a só um, que ele estaria disposto a tirar o apoio do PP ao Flávio Bolsonaro.
O Flávio, evidentemente, já percebeu o que está acontecendo, já está de orelha em pé. Está acontecendo a movimentação em Minas Gerais também, onde o deputado Chupetinha já disse que não vai ser candidato ao cargo de governador, que ele não é bobo, que ele já entendeu a jogada. E em uma entrevista que ele deu recentemente, também deu a entender claramente que não está na campanha de Flávio, porque se Flávio ganhar, é porque Flávio é bom. Mas se Flávio perder, é porque a culpa é do Nicolas, que não engajou da maneira que queria, ou que eles queriam, e que por conta disso ele estaria ainda meio ressabiado, né? Vamos utilizar uma linguagem mais popular aqui, para poder entrar de cabeça nesta campanha do Flávio Bolsonaro. O que para mim é importante dessas movimentações todas que nós estamos vendo nesse momento é que, apesar da gritaria da extrema-direita contra o presidente Lula, contra o governo do Partido dos Trabalhadores, contra o Haddad, contra tudo que o governo tem feito no país, na prática, eles sabem que tirar esse discurso da internet e levar esse discurso para a urna é difícil. Porque uma coisa é eles dizerem, por exemplo, que o brasileiro está passando fome. Outra coisa é você ir lá e mostrar o oposto, que o brasileiro não está passando fome. Uma coisa é eles dizerem que a inflação do Brasil está estourada. Outra coisa é o Haddad ir lá e mostrar que o cálculo do quadriênio do governo Lula tem a menor taxa de inflação da história do Brasil. Uma coisa é ele dizer que os trabalhadores estão perdendo o poder de compra. Outra coisa é você ir lá e pesquisar e ver que os trabalhadores têm o maior poder de compra desde a criação do Plano Real. Uma coisa é eles dizerem que o trabalhador tem hoje uma baixa massa salarial. Outra coisa é a gente ver que o trabalhador hoje, a média da massa salarial do trabalhador é R$ 3.400, a maior média de massa salarial da história do nosso país, sem falar da menor taxa de desemprego da história, que muita gente fala assim, mas o governo mudou a metodologia, só leve em consideração. Não, meu amigo, a metodologia que tem sido utilizada é a mesma de 2012 e tem um detalhe que muita gente ignora, né, que é o seguinte: vocês não levam em consideração as pessoas que não estão trabalhando, que desistiram de procurar emprego. E, na verdade, essas pessoas são sim consideradas, só que no estamento da pesquisa, elas aparecem como desalentadas. Que durante o governo Bolsonaro, entre desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego, e aqueles que estavam desempregados, o número chegava a mais de 60 milhões de brasileiros. O número chegava a 60 milhões de brasileiros. Hoje a gente tem o Brasil vivendo praticamente o pleno emprego, por isso, inclusive, que tem muito trabalhador aí, empregador, reclamando que não consegue trabalhador, porque quer pagar um salário muito baixo ao trabalhador. Como o Brasil está caminhando ali para o pleno emprego, o trabalhador pode escolher um emprego melhor com um salário melhor. E isso eleva, evidentemente, os custos para o empregador, que precisa pagar o valor justo pelo trabalhador. Então, quando a gente vê o Ciro Nogueira com essa mobilização, com esse discurso, a gente consegue entender que a narrativa de que o Brasil ia virar a Venezuela, que ia quebrar, que o Lula estava velho, que estava radical, que estava isso, estava aquilo, caiu por terra. Nessa altura do campeonato, dia 9 de fevereiro de 2025, a única alternativa que o Ciro Nogueira tem para qualquer tipo de chance neste momento é ele tentar se aproximar do presidente Lula. Por quê? Porque vice de Tarcísio ele não será, vice de Flávio ele não será. Então o plano dele, que estava praticamente costurado, que era lança Tarcísio, eu sou vice de Tarcísio, me lanço como candidato na chapa do Tarcísio, vou perder para o Lula, mas pelo menos volto para o meu estado maior. Por quê? Porque eu volto derrotado para uma eleição nacional como vice em uma chapa, entre aspas, forte. Quando ele volta para o estado dele para ser derrotado ao cargo de senador, porque neste momento é o que as pesquisas mostram, né? Que se a eleição fosse hoje, o Ciro Nogueira estaria derrotado. Se ele volta e é derrotado, ele sai humilhado. E se ele aceita ser deputado federal, ele se elege, porque a eleição proporcional, com o apoio que o Ciro Nogueira tem, a máquina que ele tem, a influência que ele tem lá no Piauí, ele consegue se reeleger, isso é um fato. Ou melhor, se eleger, né? Isso é um fato. Porém, tem o grande porém, que é, se ele for eleito deputado federal, é um reconhecimento público de que ele migrou da eleição de senador da República, que é uma eleição majoritária, onde o ganhador é o que tem mais votos, para uma eleição proporcional, onde um grupo de votos apontados para o quociente eleitoral e o quociente partidário ajudariam a eleger o Ciro Nogueira como deputado federal. O que eu quero ver agora é como é que serão as cenas dos próximos capítulos, porque PP republicanos, PSD e União Brasil estão rachados
sobre o apoio a Flávio em alguns lugares. A gente já sabe que na Bahia, Sergipe, Piauí, o PSD vai apoiar o Partido dos Trabalhadores. O PP também está meio dividido em alguns lugares do Brasil em relação ao apoio, apesar do Ciro Nogueira não falar, mas na prática é isso que está acontecendo. O União Brasil também está dividido, tanto que aqui em Sergipe já tem alguns prefeitos do União Brasil declarando apoio ao senador Rogério Carvalho do Partido dos Trabalhadores como um dos senadores que eles vão apoiar aqui em Sergipe. E vamos ver cenas dos próximos capítulos, meus amigos, porque para quem tinha tanta certeza que não dependia do Lula e que o Partido dos Trabalhadores tinha acabado, que o Lula tinha acabado, o Ciro Nogueira está preocupado demais. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like, comenta aqui o que é que você acha de tudo isso. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!